E aí, tudo certo? Olha, hoje a gente vai desvendar de vez uma daquelas estruturas do inglês que, nossa, dá um nó na cabeça de muita gente. To be used to. A ideia aqui é que no final dessa nossa conversa, essa expressão seja, sabe, super natural, tranquila. Essa frase aqui no slide, ela resume tudo, né? Pensa só. Se aprender uma língua é tipo uma viagem, dominar o to be used to é como, ufa, finalmente chegar no destino. É aquele momento em que uma coisa que era super estranha, de repente vira parte do cenário, vira algo normal, confortável. Bom, então o nosso roteiro de viagem vai ser esse aqui. Primeiro, a gente entende o que é essa tal de familiaridade. Depois, a gente mergulha no segredo da estrutura, vê como ela funciona nos tempos verbais, acerta a pronúncia e, claro, escapa de uma armadilha bem comum. No final, prometo, essa expressão não vai ter mais mistério nenhum. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto. O que é que significa, na prática, estar used to com alguma coisa? Olha, a palavra mágica aqui é estado. A gente não está falando de uma ação, tá? É sobre um sentimento, um estado de normalidade. Pensa assim, sabe quando a gente começa a dirigir um carro novo? No começo tudo parece meio esquisito, né? O pedal é diferente, o câmbio, mas depois de umas semanas, pronto, vira automático. A gente nem pensa mais. Esse é exatamente o estado de estar used to. Ok, agora vamos para a parte 2. Vamos desvendar o segredo por trás da estrutura. Parece complicado, mas tem uma lógica bem simples por trás de tudo. E aqui está o pulo do gato. Nessa expressão, a palavra used não é um verbo, não mesmo. Ela funciona como um adjetivo. Pensa que user aqui quer dizer acostumado, habituado. É por isso que ele precisa do verbo to be antes. É a mesma lógica de dizer I am happy ou she is tired. A gente não diz I happy, certo? Precisa do am. Aqui é a mesma coisa, I am used. Com isso na cabeça, a fórmula fica bem mais fácil. Olha só, a gente tem o sujeito, depois o verbo to be conjugado, aí vem o nosso used to e, por último, o complemento. E é nesse último passo aí, o complemento, que mora o perigo. É onde muita gente escorrega. Vamos ver por quê. Pronto, tá aqui a armadilha mais clássica para quem fala português. O nosso cérebro, por instinto, quer colocar o verbo no infinitivo depois do to, né? I am used to drive. Só que não. A regra de ouro aqui é a seguinte. Nesse caso, o to é uma preposição. E em inglês, depois de preposição, o verbo que vier tem que ser ing. Sempre. Então o certo é I am used to drive. Beleza, já entendemos a estrutura base. Agora vamos ver como essa estrutura viaja no tempo. Ou seja, como a gente usa ela no presente, passado, futuro. E a notícia boa é que é muito mais simples do que parece. Para falar do presente, é moleza. A gente só usa o am, is ou are. Simples. A frase vai descrever um costume que a pessoa tem agora. She is used to getting up at 6 a.m. Ela está acostumada a acordar às 6. Ou I am used to the cold weather. Eu estou acostumado com o frio. É o estado atual. E para falar de um costume do passado, a lógica é a mesma. A única coisa que vai mudar é o verbo to be, que vai para o passado. Was or were. Repara que o used to fica igualzinho, ele não muda. Então, the teacher wasn't used to answering so many questions. Ou seja, naquela época, ele não estava acostumado com isso. E no futuro, adivinha? A mesma coisa. Só o verbo to be que se mexe, agora ele vira will be. É como se a gente estivesse prevendo que, em algum momento, a estranheza vai passar. Olha o exemplo. By next year, I will be used to living in Brazil. No ano que vem, eu estarei acostumado. É uma previsão. Agora, e se a gente quiser dar aquela ênfase na duração do costume? Tipo dizer há quanto tempo algo é normal? Aí entra o present perfect. I have been used to this climate for years. E isso mostra que o costume não só existe hoje, mas que ele começou lá no passado e continua até agora. Conecta os dois tempos. Agora vamos para um ponto que é pura ilusão de ótica. Ou melhor, ilusão de ouvido. É sobre como a gente escuta uma coisa, mas na hora de escrever é diferente. E isso causa um monte de erro. Basicamente, duas coisas importantes acontecem com o som aqui. Primeiro, o S de used tem som de S, como em passo. E o segundo ponto, que é o mais crucial. Na fala rápida, do dia a dia, o som do D no final de used, ele simplesmente some. Ele gruda no T da palavra to e desaparece. E o resultado disso tudo é que used to acaba soando como se fosse uma palavra só. Used. Parece Justa. Ouve de novo. Justa.
Essa junção dos sons deixa a fala super fluida, claro, mas cria aquela armadilha que a gente comentou na hora de pegar a caneta. E aqui vem o alerta vermelho. Justamente porque a gente não fala esse D, é muito, mas muito fácil esquecer de escrever. Só que a palavra correta, o adjetivo, é used, com D no final. Então a regra é, o D pode até sumir da nossa boca na hora da fala, mas ele tem que estar no papel na hora da escrita. Sim. Beleza, para fechar, vamos para a última parte, que é uma armadilha um pouco mais avançada. É um detalhe que pode confundir até quem já tem um nível bom de inglês. A gente vai diferenciar hábito de propósito. A pergunta-chave que a gente tem que se fazer é essa. A frase está falando de um hábito, de um costume, ou está falando do propósito, da utilidade de um objeto? A resposta para diferenciar os dois está na palavrinha que vem logo depois do to. Olha só como a diferença fica clara lado a lado. Se depois do used to vem um verbo com ing ou um substantivo, estamos falando de hábito. I am used to making cakes. Eu tenho o costume de fazer bolos. Agora, se depois vem um verbo no infinitivo sem ing, aí a história muda. A gente está falando de propósito, e isso é voz passiva. The knife was used to cut the bread. A faca foi usada para cortar o pão, a finalidade dela. Viram? A gramática muda todo o sentido. Então, no fim das contas, dominar o to be used to é muito mais do que decorar uma regrinha. É entender essa ideia de familiaridade, de algo que se tornou normal. É um passo gigante para parar de traduzir tudo na cabeça e começar a pensar em inglês. E agora que a gente conquistou esse destino, fica a pergunta, né? Qual vai ser a próxima parada nessa jornada de aprendizado?